Olá, pessoal. Voltei aqui agora porque a live anterior estava sem som, né? Então, vamos testar agora. Me fale aí como é que tá o som. Opa! Boa tarde para vocês, pessoal que entrou aqui agora. Isso, tá me escutando, pessoal, agora? Agora sim, né? Beleza, gente. Bom, é uma honra ter vocês aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é tontura. É um sintoma de uma das doenças mais comuns que é a labirintite, né, gente? E essa live é inteiramente dedicada a isso. Para quem não me conhece, eu já vou me apresentar. Meu nome é Kênia Chaves, eu sou otorrinolaringologista e sou especialista nessa área que a gente chama de otoneurologia, que é tontura e zumbido. Já fiz aqui algumas lives a respeito do zumbido e hoje eu vou falar de tontura. Mas a gente não trabalha sozinho, né, gente? Então hoje eu vou convidar a Ornella, que é uma fonoaudióloga, audiologista e especialista em reabilitação vestibular. Vou chamar ela aqui, deixa eu até mandar aqui para ela. Vou tirar o fone de ouvido, vamos testar, pessoal? Quem sabe é isso. Estão me escutando agora? Então vamos ficar sem fone de ouvido. Beleza. Então, pessoal, eu estava falando que eu estava vendo esse artigo sobre a prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas que têm tontura na população de São Paulo. Esse artigo foi publicado no Jornal Brasileiro de Otorrino. E olha só, o resultado foi que 42% da população adulta estava com tontura. Gente, 42% é quase a metade da população adulta, sendo mais comum em mulheres e duas idades diferentes. Uma de 46 a 55 anos e depois nos idosos. Além disso, a tontura afetava as atividades diárias, ou seja, o trabalho, atividade física, atividades do dia a dia, em 46% dos casos. Ou seja, gente, além de ser um sintoma muito comum, é um sintoma que atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes. Por isso que ela merece praticamente uma especialidade só para ela, né? Deixa eu chamar agora a Ornella, vamos ver se ela entra. Olá,
Boa Aí, agora noite, sim. tudo bom? Tudo bem, Ornella, e Tudo você? bem. Tudo ótimo, obrigada aí pelo convite. É uma honra participar. Bom, nesse finalzinho de tarde, né, da sexta-feira, é bom que o Verdade. pessoal vai conseguir assistir a live tranquilo no final de semana, né, Ornella? Verdade. Só não pode usar labirintite como desculpa, bebeu demais, fala que tá com labirintite, né? Isso aí é outra história, né, não? Verdade. Outra história. Aí é uma outra coisa, né? É. Bom, Ornella, já te apresentei. Você quer falar, quer adicionar alguma coisa sobre o seu trabalho? Então, eu sou fonoaudióloga, né, audiologista, já sou formada tem 17 anos e trabalho com exames diagnósticos, né, de audição e também de labirintite. E estou nessa área de reabilitação tem uns 8 anos, 9 quase, e fui me apaixonando por essa área porque a gente vê resultado, né? Eu faço os exames, encaminho para o médico às vezes volta para mim, né, para a gente reabilitar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes mesmo, melhorar a tontura, equilíbrio, e como a gente vê resultado, a gente vai animando. Então começa a estudar e é uma área que tem crescido muito, né, doutora Kênia? É uma área que tem crescido muito, que tem aparecido cada vez mais é, possibilidades de tratamento e que a gente tem visto cada vez mais melhora, como você falou, né? Cada vez a Uhum, gente vê os pacientes melhorando mais. Isso muda uhum. um conceito, né, Ornella? Que é Muito. muita gente que realmente achava que labirintite era para a vida inteira, que tomava remédio para a vida inteira, que não tinha jeito, tinha que ir empurrando com a Uhum, barriga, levando do jeito que uhum. dava, e hoje a gente vê que não é assim, né? Que tudo tem É, tratamento. exatamente. Tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito, tudo tem melhora, né? Tudo tem melhora. Bom, eu vou começar, gente, explicando que as doenças do labirinto, o nome técnico para isso é labirintopatia, né? Mas, Uhum. popularmente, a gente fala muito de labirintite. Labirintite não é o termo certo, porque a labirintite seria um tipo de doença do labirinto que, na verdade, é rara, que é uma infecção do labirinto. Graças a Deus que ela é rara, gente, porque ela deixa sequela, ela é muito grave, precisa de internar, costuma deixar sequela, então graças a Deus que não tem. Mas, para facilitar a conversa, nós vamos chamar tudo aqui de labirintite, como a gente faz no dia a dia, combinado? E eu vou começar explicando como que o nosso corpo faz o nosso equilíbrio. Afinal de contas, tontura é o quê? Falta de equilíbrio, né? Qualquer sensação de que está movimentando e na verdade não está movimentando, ou qualquer dificuldade de deslocamento, a gente chama de desequilíbrio ou de tontura, né? Uhum. E o nosso corpo tem alguns sistemas que fazem o nosso equilíbrio. É claro que o mais importante que a gente sempre fala aqui é o sistema vestibular ou labirinto, que é uma Uhum. parte da nossa orelha interna, né, gente? A parte mais interna da nossa orelha. Uhum. É, além disso, além disso, a gente tem outros sistemas que trabalham junto com o nosso labirinto, em geral fazendo alguns reflexos específicos para a gente manter o nosso equilíbrio. O mais importante deles, gente, é a visão. Através do olhar, a gente consegue saber em que posição que a gente está e qual movimento que a gente tem que fazer com a cabeça para ficar parado e certinho. Uhum. Outro sistema que é extremamente importante, a gente chama de propriocepção. O nome é difícil, mas nada mais é do que o tato. Vamos falar assim, do pé, do calcanhar, principalmente, que consegue falar Uhum. para a gente qual que é a posição do nosso corpo. Mas também dos braços, né, gente? Ele consegue falar para a gente de olho fechado em que posição que eu tô. Além disso, a gente também tem os centros vestibulares no nosso cérebro, né? O cérebro controla tudo. Então, o Uhum. nosso sistema nervoso central vai fazer alguns reflexos com o nosso labirinto também, né? Esses são os sistemas mais importantes que controlam o nosso equilíbrio. Daí a gente já consegue pensar.
Poxa, então realmente não é só labirintite que dá tontura, não. Acho que tem mais coisa por aí, né, gente? Então, realmente é comum que outras doenças afetem outros sistemas e causem tontura como sintoma. Lembrando que naquela pesquisa que eu falei para vocês, lá de São Paulo, 42% dos pacientes tinham tontura. Dos pacientes não, 42% da população geral adulta de São Paulo tinha tontura. Mas olha, eu vou pegar aqui para vocês. Só 8,3% da população geral tinha tontura por causa de doença do labirinto. Então a gente vê que a gente tem que investigar muito mais coisa além do labirinto na hora que o Verdade. paciente reclama de tontura, né? Uhum. E Ornella, fala pra gente então que tipo de quais são os tipos de tontura possíveis, o que que o paciente pode sentir? Olha, os tipos de tontura possível que a gente escuta muito, né, no consultório, na terapia, né, da reabilitação, o paciente chega falando que está com vertigem, às vezes rotatória também, pode ser a posicional ou não, né? Uma instabilidade, às vezes, com movimento de cabeça rápido. Então, se ele abaixa, se ele levanta, né? Se ele movimenta rápido a cabeça, isso tem muita queixa no consultório. É, desequilíbrio para andar, às vezes ele anda puxando para o lado, né? Para um lado direito, para o lado esquerdo, cabeça oca, muita informação, cabeça oca, cabeça leve, né, que às vezes, eu tô lerda, ou eu tô, né, eu tô com até dificuldade de concentração, dificuldade de memória, né, então isso tudo é queixa no consultório mesmo, tá? Às vezes queda, principalmente em idosos, né, que preocupa muito, então, eu caí várias vezes, né, eu fui levantar de noite e caí, então esses são os tipos de tontura que a gente escuta mais comumente, né, nas terapias. Isso. Então, gente, a gente vê assim que qualquer sensação de desequilíbrio é possível que seja labirintite e que é preciso Flutuação. que seja avaliado. Flutuação, esqueci de falar, é. Flutuação, aquela sensação de que está pisando em ovo, gente. Que é o que a Isso. Ornella está falando. Outra coisa também, lembrei aqui agora, a Uhum. sensação de pré-síncope, que a gente chama, que a vista Sim. escurece, parece que vai perder a força, acha que vai desmaiar. Também É, pode ser um também pode. sintoma de labirintite, né? Verdade, é. E desses sintomas todos, Ornella, qual que é o mais comum de ser realmente labirintite, de não ser outra doença? É mais a vertigem, né? Mas eu acho que todos têm que ser investigados, né? É muito importante que vá um otorrino, que investigue, por quê? Né, às vezes é uma sensação só de tontura, eu tenho tontura, mas é muito subjetivo isso, né? Então, é uma vertigem rotatória ou não é uma tontura, é uma instabilidade, mas o importante é que todos têm que ser investigados mesmo, tá? Uhum. Isso. E só frisando, né? Você já falou, vertigem é a sensação que está rodando. Ou a Tá pessoa rodando. acha que está rodando, ou as coisas estão rodando ao redor dela. Isso, vertigem rotatória, né? Não é só Uhum. uma instabilidade, uma tontura, é uma vertigem rotatória. É muito comum no consultório. Isso. Bom, então eu falei que outras doenças podem causar tontura. Vou falar para Isso. vocês agora alguns exemplos de outras coisas que podem causar tontura. Uma das causas mais comuns, gente, é problema na cervical, na coluna cervical. A gente tem um Uhum. reflexo, que é o reflexo vestíbulo espinhal de alguns nervos da coluna que vão lá para o nosso ouvido e que ajudam a gente no equilíbrio, exatamente para falar qual que é a posição do pescoço, a posição dos membros, e aí ajuda a gente a manter o corpo na posição certa. Quais Uhum. doenças, gente? Hérnia cervical, protrusão, contrações musculares, enfim, e traumas na região. Tudo isso pode causar sensação de desequilíbrio. E, em geral, é muito comum que seja uma tontura quando você mexe assim o pescoço, né? Por isso que a gente até confunde muito com labirintite, que também a labirintite tende a piorar quando você faz movimentos da cabeça. É. E, doutora Kênia, como é que faz o diagnóstico? Fala para o pessoal aí, para saber se a tontura é uma doença do labirinto ou não. Entendi.
Bom, gente, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar o médico especialista. Hoje, a gente pode fazer isso com o otorrino, de preferência um otorrino especialista nessa área, né? E tem alguns neurologistas também especialistas nessa área que vão fazer o diagnóstico. E aí chegou em mim, como que eu vou falar assim? Como que eu vou desconfiar de que seja labirintite ou que não é labirintite, que seja outra coisa? Bom, gente, primeiro de tudo, pela história, pelos sintomas do paciente. Igual a Ornella falou, quando é vertigem, a gente já acende uma luzinha. A gente já acredita que seja mais relacionado a isso. É. Por exemplo, quando é essa pré-síncope, não é impossível que seja labirintite, mas é mais difícil. Em geral, está É, relacionado com causa cardiovascular. Que são as sim. causas cardiovasculares? Por exemplo, quando a pressão abaixa muito, quando a pessoa levanta, que a gente chama de hipotensão postural, quando a pessoa tem uma arritmia cardíaca, ou quando Uhum. a carótida, que é essa artéria aqui do pescoço, está muito entupida por placa de gordura, né? Uhum. Então, isso aí a gente já faz mais, já fala mais a respeito para gente de que seja uma labirintite. Mas a gente tem que colher toda a história, né? O paciente é um paciente por um todo. Então, na consulta, eu vou perguntar dos hábitos alimentares do paciente, vou perguntar sobre a ansiedade, que às vezes não é a causa da tontura, mas é um fator agravante. Vou perguntar das outras doenças que o paciente tem já, por exemplo, você já teve infarto, derrame antes, tudo isso é importante, né? Uhum. E vou pedir os exames. Quais que são os exames mais comuns de se pedirem? Gente, isso tudo é variável de pessoa para pessoa, né? Mas, assim, Uhum. os mais comuns são exame de sangue, por quê? Doenças metabólicas que a gente chama, que são aquelas que aparecem no exame de sangue, também afetam o funcionamento do labirinto. Uhum. Principalmente, gente, diabetes e alterações do açúcar do sangue ou só da insulina do sangue. O nosso ouvido, ele tem receptores lá dentro e ele depende muito dos níveis de açúcar no sangue. Os níveis de açúcar no sangue Uhum. tem que estar sempre, ó, pertinho, não pode variar muito. Então, tanto a hipoglicemia, que é o açúcar muito baixo do sangue, ou a hiperglicemia ou diabetes, podem causar tontura também. Alterações hormonais, gente. Alterações da tireoide são extremamente comuns de darem tontura. E alterações de hormônios femininos também. Então, aquela paciente que está ali entrando na menopausa, ou paciente que está com disfunções hormonais mais graves, ou usando hormônio há pouco tempo, pode também causar tontura, né? E a gente também Uhum. investiga nisso as vitaminas e os minerais, né, gente? Então, vitamina D, vitamina B12, zinco, É. são coisas que podem dar bastante tontura. A vitamina Uhum. D mesmo, hoje a gente sabe que quase todo mundo precisa tomar um pouco, né? Quase todo mundo tem um pouco de vitamina D mais baixa, né? É. A gente toma todo mundo pouco sol, né? Na nossa vida de hoje, a gente toma muito pouco sol, né? E agora, na Verdade. pandemia, que muita gente ficou em casa, em home office, aí é que parou de tomar completamente o sol. Melhorou. É, verdade. É Bom, verdade. seguindo, além do exame de sangue, a gente pede também algumas vezes, né, a gente precisa pedir exame da coluna cervical, pode ser uma ressonância, um raio-x, dependendo da idade, dependendo do sintoma do paciente. E a gente, e agora, exames específicos do labirinto mesmo, são a Vecto, olha o nome, gente, é muito grande. Vectoeletronistagmografia e o VRIT. E quem faz esses exames é a fonoaudióloga. No caso, eu estou falando com uma especialista, que é a Ornella. E aí eu queria que a Ornella falasse aqui pra gente, quando eu peço esse exame para um paciente, Ornella, quando ele vai lá para fazer o exame, o que que ele pode esperar? Tem algum preparo? É um exame desconfortável? O que que ele vai sentir? Tá. Então, e se o médico, né, pediu a Vecto, né, que é a vectoeletronistagmografia, o que que ele vai ter que fazer de preparo? Tem uma dietazinha, né, que as secretárias vão orientar, que ele tem que fazer, por exemplo, sem café 24 horas, né, sem substância muito estimulante, 3 horas em jejum no dia do exame, né, para evitar de
de ter um enjoo durante o exame, alguma coisa assim. No E estômago cheio, né? isso. E sem medicação para labirinto 3 dias, para não mascarar o resultado do exame, né? Então, o paciente chega, a gente vai conversar, vai fazer uma anamnese, vai saber a queixa dele. Pela queixa também a gente já vai acendendo uma luzinha, opa, será que é uma VPPB, né? A gente vai avaliar, avalia, pode fazer umas provas de equilíbrio, que geralmente eu faço, então vou fazer provas de equilíbrio, porque nem todo médico faz. Então a gente vai fazer provas de equilíbrio, de olhos abertos, olhos fechados, vai pedir para o paciente marchar para ver se ele está tendo um desvio de marcha, né, para a direita ou para a esquerda. Aí a gente observa o movimento ocular do paciente para ver se ele tem algum nistagmo, né, indicando alguma alteração ali. A gente vai anotando isso tudo no exame para o médico que pegar o resultado saber o que, que a gente avaliou e qual o resultado. Vou fazer manobras com esse paciente de avaliação da VPPB, né? Manobras de avaliação mesmo, a Dix-Hallpike, Brandaroff, a Roll Test, para a gente avaliar se tem uma vertigem de posição. Isso vai também no laudo, né? Muito importante para o médico poder saber que, né? A gente sabe que avalia, mas nem todos conseguem avaliar, nem todos têm uma maca, né? E tudo, e é importante avaliar, né? Para saber como tratar. Enfim, paciente então vai na hora do preparo do exame, não pode passar creme no rosto, nenhum produto no rosto, filtro solar. Tirar A gente vai maquiagem, né? limpar. A gente vai limpar a pele e vai conectar eletrodo, 2 na testa e 2 na lateral dos olhos, para registrar movimento dos olhos no computador, né? Porque não é um registro de nistagmografia. Então, através dos olhos é que a gente vai ver se tem alguma alteração ali no exame. Então, provas que ele vai seguindo uma luzinha numa tela, muito simples de fazer. Ele vai seguindo a luzinha e a gente vai registrando o movimento ocular no computador. A segunda Bem, parte do exame, bem simples. A segunda parte do exame, ele vai deitar, o paciente vai deitar e a gente vai fazer estimulação calórica, vai colocar um aparelhinho que vai soprar um ventinho aqui na entrada do conduto auditivo externo, né? Não machuca, não dói, ele vai sentir só um calorzinho e vai colocar para estimular. Então vai ter estimulação calórica quente nas 2 orelhas e estimulação calórica fria nas 2 orelhas, né? Para quê? Para observar se tem alguma alteração desse labirinto aí, alguma doença do labirinto, né? Uma hipofunção unilateral, bilateral, ou se vai dar só uma disfunção, ou se vai dar um exame normal, né? Então, esse seria a Vecto. Ele mede o labirinto em baixa frequência, né? É um dos testes. Então, assim, só para eu completar um Uhum. pouquinho, é, esse é um exame que mede o nistagmo. Nistagmo é o movimento do olho que aparece quando tem alguma doença do labirinto. Lembra que eu falei Uhum. que o olho é um dos nossos sistemas que fazem o equilíbrio? Então, através do movimento do olho, a gente consegue estimar a atividade, o funcionamento do nosso labirinto. Então, esse exame, ele vai ver exatamente isso, como que o olho está funcionando, e com isso ele vai falar para a gente como que o labirinto está funcionando. Uhum. Inclusive, você falou que ele. Você falou até do preparo, até o preparo a gente está mudando bastante, né? Uhum. Antigamente era um preparo assim de dias e dias sem café, É, sem é. nenhum, sem nada com cafeína, resumindo. Hoje a Uhum. gente já diminui. Eu, Ornella, falo 6 horas só sem café. 6 Mas assim, horas. 24 Tá. horas ainda é bem comum ser orientado. Sem Isso. medicação para labirinto, isso é extremamente importante, né? E para cada remédio de labirinto, a gente tem um tempo. Então, tem remédio que precisa ficar 3 dias sem, tem remédio que basta 6, 8 horas sem tomar, né? Sim. Você Isso falou é do critério jejum. médico, né? Critério médico. Isso. Você falou aí do jejum, né? Do estômago cheio, né, gente? Para não Pra não correr o enjoar. risco de passar mal. Mas é um Isso. exame hoje muito bem tolerado. Muito Esse bem exame tolerado. é muito bem tolerado, Tranquilo. né? Deve demorar o quê? Uma meia hora, no máximo 1 hora? É. Só o exame de labirintite é uns 20 minutos, meia hora, no máximo, né? E
A gente até orienta o paciente a ir de táxi ou alguém levar ele, mas assim, Isso, raríssimos casos o paciente passa mal. Normalmente isso. a gente termina o teste, tá. Na hora da estimulação, gente, ele tem que sentir um pouquinho de tontura. Que é Sente um sinal que o pouquinho de labirinto tontura. está funcionando, né? Isso, Mas passou ali 5 minutinhos, ele já está normal. Ou seja, é isso. uma alteração muito leve, muito temporária, né, gente? Então, Uhum. uma coisa tranquila de se fazer, pode fazer e mais tarde trabalhar, né? Isso. A gente tem como inibir, que a gente orienta olhar num ponto fixo, né? E aí inibe logo, né? Então a pessoa sente a Passar tontura logo a durante a tontura. estimulação Isso. calórica, mas passa rápido, né? É muito raro alguém passar mal mesmo, sabe? Geralmente os pacientes saem bem do exame, ele é bem tolerado. Uhum. E E esse é a é o Vecto. Vecto, a Gente, Vecto. a gente chama aquele nome inteiro de Vecto para facilitar, né? E aí Aí tem o agora, Verrite, isso. né? O VERRIT, o que que é o VERRIT? É o Video Head Impulse Test, é o teste do impulso cefálico, né? Que é um exame mais novo que o Vecto, né? Onde, o que que a gente faz? O preparo dele. O paciente não precisa estar em jejum, ele não precisa fazer dieta sem ficar com restrição de cafeína, né? Ele só precisa parar de tomar a medicação, né? Não tá de lente de contato, é importante também, porque a gente vai registrar também movimento ocular. Na Vecto também é importante que não esteja de óculos nem de lente de contato. E o Verrite, ele é um óculos mesmo, um elástico atrás, tipo um óculos de natação, né? Que Uhum. tem uma câmera e a gente vai ajustar bem nos olhos do paciente. E mais uma vez a gente vai controlar o movimento ocular do paciente para ver se tem alguma alteração. O que que nós vamos fazer? A gente movimenta a cabeça do paciente em algumas posições e angulagens da direção dos canais semicirculares, né? Para detectar o quê? Se na hora dessa posição altera o movimento do globo ocular, né? Do RVO, que é o reflexo vestíbulo ocular. Então, o que que ele vai mostrar também como vecto? Se tem alguma doença do labirinto, né? Se o labirinto está funcionando bem, se tem um lado que está hipofuncionante, funcionando menos, né? E como é que está esse labirinto? Muito bem tolerado, né? O verrite, o paciente realmente não sente tontura durante a prova, é, né? É só movimento da cabeça, né? Não dói pescoço, geralmente, é só deixar o pescoço bem molinho. São movimentos curtos e rápidos da cabeça e bem simples de fazer, né? Rápido também e simples de fazer e o paciente sai, né? Com algum diagnóstico ali para levar para o médico, para auxiliar no tratamento também, né? Exame Então, diagnóstico. então, o verrite, ele não causa tontura na hora, Uhum. diferente da Vecto, que causa, né? Diferente. É. Então, ele acaba sendo um pouco mais bem tolerada. Talvez a exceção de paciente que tem dor crônica cervical, ou Ah, que esteja com torcicólor, alguma coisa assim, bem no dia do exame. Mas, no é, geral, é muito bem tolerado. bem tolerado. É. E como você falou, são exames complementares, um complementa o Complementar. outro. Cada um avalia Exatamente. o labirinto de uma maneira. Em geral, a gente fala assim que a Vecto avalia o labirinto em baixas frequências. Ou Isso. seja, ela avalia devagarzinho, como que o labirinto funciona devagarzinho. E Isso. a Verrite são movimentos rápidos da cabeça. Então, ele avalia como que o labirinto funciona em alta frequência, em movimentos mais rápidos, que são até um pouco mais do nosso dia a dia, né? Isso. É bem legal esses exames. Eu adoro fazer. Imagino, né, que você faz bastante. Aí o Faço. paciente, Ornella, sai de lá com um laudo. No laudo vai estar escrito o quê? Vai estar escrito assim, labirintite, sim ou não? O que que vai dar no resultado do exame? Então, não, no laudo, o que que a gente vai colocar? Se é um exame no momento, né? Porque tudo ali no momento da avaliação, né? Porque o Todo quadro pode, dia, né? né? Ele pode mudar. Então, se é um exame vestibular normal, se é um exame vestibular, se é um quadro, né, vestibular periférico unilateral, né, uma hipofunção unilateral para a direita ou para a esquerda, se é uma hipofunção bilateral, né, e no caso do Vecto, às vezes dá uma disfunção vestibular periférica, né. Então, são essas três informações que a gente pode dar no laudo, tá, que vai para o médico.
Explica pra gente mais ou menos o que que é cada uma delas, Ornella. Tá. A hipofunção unilateral, que a gente costuma explicar para o paciente, né? Para as pessoas entenderem. É como se o labirinto, um lado, tivesse trabalhando menos que o outro, né? Ele está hipofuncionante, o próprio nome fala, em relação ao outro lado. Então, é como se fosse um carro desalinhado. Né? Então vai dar essa sensação de cabeça ruim, né? Movimento de cabeça, às vezes puxa para o lado na hora de caminhar, né? Então dá esse tipo de alteração. É um tipo de doença do labirinto. A hipofunção bilateral já, né, já os dois labirintos estão funcionando pouco, né? Os dois labirintos estão comprometidos, né? Então, o que que o paciente vai sentir com isso, né? Ele tem uma alteração importante, ele pode ter um desequilíbrio importante, né? Uma oscilopsia, às vezes ele mexe a cabeça, tem uma visão borrada das coisas, ele pode ter uma visão turva, né? Com movimento de cabeça piora muito a tontura e ele pode ter muita queda, né? É um paciente que cai com frequência, então tem que ficar atento realmente nessa hipofunção bilateral. E a disfunção vestibular Periférica, o labirinto está trabalhando bem, né? Só que você pode me complementar, mas tem alguma coisa irritando ali esse labirinto, né? Alguma coisa irritando. labirinto. E então dá uma disfunção. Então, às vezes, não é uma doença do labirinto, mas é alguma coisa que pode estar irritando esse labirinto, que no passado era a tal da síndrome vestibular irritativa, né? Se você quiser complementar. Assim, o termo mais novo, né, é síndrome periférica, mas eu gosto de usar o antigo para explicar, porque síndrome irritativa é fácil de entender, né? Tem alguma coisa irritando o labirinto, ele tá normal, mas tem alguma coisa atrapalhando ele ali, irritando ele o tempo inteiro. E aí é que é importante os outros exames e investigar as outras causas. Isso, com certeza. Tá. E, E doutora aí, Kim, quais que são os principais tipos de doença do labirinto? Você quer falar um pouquinho? então, antes eu só queria falar uma coisa, Ornella. Aí o Sim. paciente saiu lá do seu exame com o Ah, laudo. tá. Então, Isso, vocês perceberam que não está escrito assim, labirintite sim ou não, né? Ele não. fala, até fala se tem, mas ele fala um tipo que quem precisa de ir no médico para interpretar o resultado daquele exame. E Isso. mesmo quando está escrito assim, gente, exame normal, que exame normal a gente consegue ver, né? Mesmo quando Uhum. está escrito exame normal, não significa que não tem nada, gente. Tem algumas labirintites que realmente o resultado do exame vai estar lá normal. Então, é Isso. extremamente importante, pegou o resultado Cornella, voltar no seu médico, que o médico Exatamente. vai fazer o raciocínio clínico que a gente fala, de acordo com os outros exames, de acordo com a Uhum. história do paciente e de acordo com esse exame do labirinto que ele vai dar o diagnóstico. E É. a partir do diagnóstico que a gente vai fazer o tratamento. Uhum. Né? Com certeza. Tem que retornar no médico, mesmo dando normal, né? Uhum. Com Tem certeza. várias doenças, a gente vai falar um pouquinho delas agora, mas tem várias doenças que o resultado do exame é normal, né? Uhum. Então, por exemplo, Ornella, vamos falar de uma doença que você trata bastante, que é a vertigem posicional paroxística benigna? O que o Uhum. paciente sente quando tem ela? Então, a VPPB, né? A famosa VPPB. O que que o paciente sente? Ele movimenta, o que que são? O que que é a VPPB especificamente? A gente tem uns cristais dentro do labirinto, né? Que é normal, todo mundo tem esses cristais. E às vezes esses cristais, eles deslocam e vão parar em algum canal semicircular ali do labirinto. Causando o quê? Quando o paciente movimenta a cabeça, esse cristal está movimentando fora do lugar dele. Então, ele vai dar uma irritação e o paciente vai sentir uma vertigem rotatória de duração de segundos, né? Que passa, ele não vai ficar rodando o tempo todo, mas toda vez que ele deita, levanta, que ele abaixa a cabeça, que ele levanta a cabeça rápido, né? Que ele faz um movimento brusco da cabeça, ele vai sentir uma vertigem rotatória, tá? E aí a gente tem que reabilitar com manobra terapêutica, né? Que geralmente o Não. médico, né, se o médico não fizer, ele vai encaminhar para uma fonoaudióloga, né, ou um fisioterapeuta que trabalhe com isso
e a gente vai fazer a manobra terapêutica para tirar esses cristais do canal semicircular e jogar ele no lugar certinho, né? No Ao caso, seu no devido trígono. lugar, né? No seu devido lugar. Então é uma labirintite, vamos falar assim, aguda, gente. Dormiu bem durante o dia, ele foi levantar da cama e começou a rodar tudo na hora que ele levantava, Isso. Roda tudo. E a né? pessoa fica apavorada, na verdade, se ela, né, geralmente não é da área, e ela fala, gente, o que que é isso? Ela acha até que tá tendo algum problema, né, algum problema de AVC, um infarto, o que que é isso que tá rodando tudo, às vezes com náusea, vômito, né? E aí tem que procurar um otorrino mesmo para resolver a E situação. é boa, vamos falar assim, essa labirintite. Porque, assim, É, gente, com duas manobras em geral, o paciente já é outro, vida normal. Não é é, aquela labirintite que o pessoal tem até medo, que é crônica, que não nada vai é, dar jeito, né? Não é nada disso. É uma não, labirintite que resolve bem rápido, né? resolve rápido. Às vezes em uma manobra resolve, né? A Já gente tem paciente reavalia. com uma manobra, já não precisa mais voltar, não, tô boa. Verdade. E acha que é milagre, né? Mas foi esse reposicionamento dos canais aí. É. São bem felizes Milagre a com gente não faz, não. ainda não estão fazendo. É, puxando o gancho dessas labirintites agudas, súbitas, Hum, eu vou falar hum, então da neurite vestibular. A neurite vestibular é uma inflamação do nervo que faz o nosso equilíbrio, que a gente chama de nervo vestibular, né, gente? uhum, Normalmente causada por vírus. Vírus simples que causam gripe, resfriado. Então, em geral, o paciente fala que umas 2, 3 semanas atrás eu tive um resfriado, ou eu tive uma gastroenterite, diarreia, vômito, alguma coisa assim do tipo. E aí, uhum. esse também é do dia para a noite, é batata, gente. Eu tava bem, eu acordei, e esse é mais forte. Com tudo rodando, só que ele roda tanto em pé quanto deitado, quanto no movimento, Só ele tá voltei. rodando o tempo inteiro. E É. roda assim, dias, se não fizer nada, né, gente? E roda assim dias. Em geral, esse quadro dá muito vômito, muito enjoo, e é um quadro que leva o paciente para o pronto-socorro, né? Para tomar medicação na veia, para conseguir diminuir a tontura dele, essa tontura muito súbita dele. Mas, Uhum, assim como uma virose, gente, ela é autolimitada. Então, dali a uma semana, um mês, isso vai passar, até se ele não fizer nada. Em um mês ele vai uhum, passar. Mas, se a gente começar o tratamento mais rápido, ele vai melhorar mais rápido, né? Essa sim. labirintite a gente precisa tratar com um remédio forte logo no início. E depois ir diminuindo. Hoje a gente usa medicação, gente, só na crise ali. Então, vamos supor que muitos pacientes precisam usar 5, 7 dias de remédio, vamos falar assim. E depois ele Uhum, precisa reabilitar e reestimulando o labirinto dele para ele ir funcionando normalmente, né? uhum, sim. Agora, Ornella, fala pra gente de outra doença do labirinto, que eu acho que é a maior curiosidade dos pacientes, saber todos os tipos, quero saber qual que é a minha. É. Então, já falei da VPPB, né, que é vertigem posicional paroxística benigna. Tem a TPPP, né? O que que é a TPPP? É uma tontura postural perceptual persistente. Ou seja, o próprio nome já está falando aí, persistente. Então, é um quadro, às vezes, crônico, né? Que dura meses, pode durar até anos se o paciente não tiver um atendimento especializado e Esse é correto, crônico, né? crônico, e é uma sensação de tontura o tempo todo também, né? Ou na maior parte do dia, né? Principalmente em ambientes com informação visual, né? Um conflito visual, muita informação, tipo num supermercado, por exemplo, Lugar né? movimentado, gente. Um lugar Supermercado, movimentado. calçadão, né? Exatamente, um lugar, rua, né? Ela tá andando Shopping. na rua, muito movimento, e aí vai piorar, e sem alguma justificativa clínica, às vezes, né? Às vezes, exames normais a pessoa tem essa sensação, pode ser depois de uma crise de labirintite, né? Pode ser depois de um quadro agudo, algum quadro que deixa a pessoa com esse transtorno mesmo, nessa tontura perceptual, e tem também algum componente ansioso, né, de ansiedade ou depressivo associado, né, que a gente tem que ficar atento, né, o médico principalmente, porque às vezes tem que ser associado a uma psicoterapia, né,
às vezes até medicação, que você pode falar mais pra gente. Normalmente é o perfil de paciente mais ansioso, né, gente? É, Muitos pacientes têm medo, assim, não é um quadro, existe uma diferença, gente. Essa é uma doença do labirinto. O labirinto, é. perfil do paciente é mais ansioso, mas isso não é apenas ansiedade, a gente tem que tratar o labirinto também. Também. Imagina que é como se fosse o paciente que ele tem labirintite, um quadro grave, igual esse que eu falei, da neurite vestibular, quando ele vai voltando à vida normal, ele fica com medo, ele fica muito inseguro. Então, ele anda como? Apoiando alguém, escorando, planejando cada movimento dele, com medo de É, cair, né? também. Então, é um Porque você paciente fica mais ou menos desse dependente. jeito. Isso, É, então, fica inseguro, dependente, tem medo dependente. de sair, ele às vezes para de dirigir, né? Eles costumam parar também de fazer atividade física. É um paciente que tem medo de fazer qualquer movimento e sentir a tontura, né? É, Ele fica com medo da tem medo tontura. de sentir a tontura, bem falado. Exatamente. Medo de sentir a tontura. E isso gera um quadro crônico, né? Assim, demora muito para procurar Crônico. atendimento. Não vou É, esperar passar, porque agora não tem nem condição de procurar atendimento, né? pois é. É, tem que ser diferenciado também de um quadro de síndrome do pânico, por exemplo, Sim. né? Porque será que tem uma síndrome do pânico e depressão associada, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né? Tanto vocês médicos como a gente na terapia da reabilitação mesmo, né? Para Uhum. ver se volta com ele para o médico, para ver se encaminha, né? Para Para poder ser fazer essa diferença, se é uma doença do labirinto ou se é uma doença psiquiátrica, do humor, transtorno do humor, que tem né? que tratar, né? Para poder Uhum. melhorar. Isso. Normalmente, quando é só uma ansiedade, o otorrino mesmo, eu mesmo trato. Agora, se for uma coisa tipo um transtorno do pânico, aí a gente precisa do acompanhamento com o psiquiatra também. Mas o Sim. acompanhamento com o psicólogo, gente, quando o diagnóstico é esse, de TPPP, todos os pacientes precisam, porque igual a Ornella falou, o paciente fica dependente, fica inseguro, Isso. deixa de fazer todas as suas atividades, então ele precisa melhorar essa autoconfiança dele, né? E a segurança dele também. Verdade, com certeza. Então você começou a falar das doenças mais crônicas, né? Uma delas é a TPPP, e ela, você me falou que é uma tontura assim, que tem quase todos os dias, a maior parte dos dias da semana, né? Agora eu Tem. vou falar de uma doença também muito badalada, muita gente conhece, até pelo nome, que é a doença de Menier. Essa já é uma labirintite crônica também, mas ela é Uhum. uma labirintite episódica, ou seja, o paciente está bem, mas ele tem algumas crises, alguns dias que ele passa mal. E É. esse tem uma tríade bem característica. A pessoa tem vertigem, ou seja, tudo roda muito rápido, mas ele também tem sensação de ouvido entupido, eles falam muito, e normalmente é de um lado só o ouvido entupido, Uhum. ou de zumbido, barulho É. lá dentro do ouvido, junto Uhum. também com a diminuição da audição súbita desse mesmo ouvido. Existe o Uhum. quadro bilateral, mas o quadro clássico é de um lado Uhum. só, né, gente? É. Então, que são crises desses três sintomas juntos, tá? Ele é causado por um acúmulo de líquido lá dentro do ouvido interno, tá? A gente Uhum. investiga para saber qual é a causa desse acúmulo de líquido. Tem vezes que a gente vê alterações hormonais, alterações de diabetes, e tem vezes que a gente não consegue achar uma causa. Se tiver uma Uhum. causa, a gente trata essa causa e melhora. Normalmente não volta, não. Agora, se não tiver uma causa, a gente vai acompanhando a vida toda. Por que que a gente Uhum. acompanha, gente? Eu falei que na hora da crise a gente tem uma perda de audição. Uhum. Passou a crise, reverte. Só que à medida que você tem 5, 10 crises, começa a ter uma perda, a perda de audição volta, mas não volta 100% ao que era antes. Então É. a gente tem que fazer um tratamento para o paciente não ir perdendo essa audição. Nesses Uhum. casos, é um dos poucos casos que o paciente usa tratamento preventivo, medicação preventiva, na verdade, né? Sim. Medicação labiríntica, do labirinto preventivo, e os outros tratamentos, como eu falei, melhorar a alimentação, controlar estresse, fazer os exercícios de reabilitação vestibular. Porque nesse caso, o exame do labirinto normalmente vem alterado. Mostra que o lado que ele tem a doença funciona menos do que o outro lado. Então, a É. gente tem que fazer a reabilitação para ir estimulando o labirinto a funcionar.
Assim como a audição volta depois da crise, mas não volta 100%, o equilíbrio também não volta 100%. Então, a gente tem que ir Uhum. estimulando o paciente É, trabalhando, né? e ir trabalhando. Outra doença também chama otoesclerose, gente. Essa doença, ela é mais conhecida pela perda de audição do que pela tontura. Por quê? Ela é uma doença em que os ossinhos do ouvido, eles vão ficando mais fracos. Uhum. Então, ele inicialmente ele dá perda de audição, e em casos muito mais avançados é que ele vai dar tontura também. Então, Uhum. e ele tem uma causa familiar e hormonal importante. Muito mais comum em mulheres, em fase fértil reprodutiva, que a gente fala de 30 a 40 anos, que é o mais comum, e com história na família, né? Uhum. Tem. Aí o tratamento é ou com remédio específico para isso, ou com cirurgia. E às vezes, dependendo da perda de audição, o aparelho auditivo também, e a reabilitação vestibular, se o paciente Pra tiver concluir. tontura ou não, né? Uhum. Isso. Outro muito comum, que eu não posso deixar de falar, né? Enxaqueca. Todo mundo Enxaqueca. conhece a enxaqueca É. como o quê? Como dor de cabeça. É o É. mais comum mesmo, né? Ele é um tipo específico de dor de cabeça, né? Normalmente é uma dor de cabeça que acompanha o paciente desde adolescente, às vezes até criança. Normalmente de um lado Uhum. só, que fica pulsando e dura Uhum. horas, às vezes até dias. Muitas Sim. vezes é comum o paciente sempre fala assim: eu tenho que ir num quarto com a luz desligada, sem barulho nenhum, porque tanto a luz quanto o barulho piora a dor de cabeça. Sim. Costuma ter história familiar também, mais gente na família que tem, e piora em período pré-menstrual, também tem alteração hormonal envolvida, né, gente? E com Uhum. privação de sono e alguns alimentos. Os alimentos são bem individuais, é É. diferente, né, gente, para cada pessoa. Mas Uhum. aí, onde que vem a tontura? Ou numa crise de dor de cabeça, ou antes da crise de dor de cabeça, que é bem comum, ou É. depois da crise de dor de cabeça. Tem os mesmos fatores agravantes da dor de cabeça, que eu falei: alteração hormonal, período pré-menstrual, falta de Uhum. sono, alteração da alimentação, Uhum. ansiedade também, né? Vai piorar esse quadro. E ele dá que tipo de tontura? Qualquer tipo, gente. Enxaqueca pode ser de tudo. Mas o mais comum é tontura também quando mexe a cabeça, aos movimentos da cabeça. Então, Instabilidade, né? Muita confunde muito instabilidade. com a VPPB, que é a doença dos cristais, e confunde muito também com a hipofunção vestibular, que você falou agora há pouco, É. né, Ornella? É. E no Confundo. exame vem o quê? Normal. Pois é. No exame vem normal. Mas aí é mais pela história clínica, né? Que vocês vão fazer o diagnóstico, né? Essas dores de cabeça e, e o quadro mesmo, né? Que sente tontura e tudo mais. E o paciente tem que procurar um neurologista também, no caso dessa enxaqueca vestibular? É importante ou só o otorrino seria suficiente? Ornella, isso varia um pouco. Normalmente eu já começo o tratamento. Na grande Uhum. maioria das vezes, nesses casos, a gente costuma usar medicamento para evitar. Tem Uhum. medicamento de crise e tem Sim, medicamento para evitar as crises, né? sim. Então, a gente já começa com esse medicamento. Eu faço todas as orientações de mudança de estilo de vida do paciente para evitar Uhum. esses fatores agravantes. Na Uhum. maioria das vezes, eu consigo controlar, mas tem casos que eu tenho que mandar para o neurologista, sim. Tá? Sim, tá. E até para reabilitar, né, é um paciente que Tem a que estar gente tem que tomar controlado. cuidado, ele tem que estar controlado É, essa enxaqueca, porque como é que você vai estimular ele numa reabilitação do labirinto com exercícios específicos, né, se ele está em crise, né, em crise de enxaqueca, então ele não vai tolerar fazer realmente, né, vai ser desconfortável, então tem que ser entre as crises mesmo, para trabalhar, aí sim a gente tem um ganho, né, o paciente de mas enxaqueca é um paciente que, vamos falar assim, simples, ele reage a qualquer coisinha. Deu meia mudança, ele reage. Então, se ele é, tiver em crise, ele não dá conta de fazer os exercícios e a gente nem é, recomenda que faça, não. A nem recomendo. reabilitação, os exercícios são todos depois que passou aquela crise. E Sim, quem tem sim, enxaqueca sabe que às vezes dura 2, 3 dias, naquele estado enxaquecoso ali. verdade.
Ornella, e eu falei aqui Hum. várias e várias vezes da reabilitação. Você pode falar um pouquinho o que que é isso, por que que a gente indica tanto? Uhum. O que que é reabilitação vestibular, né, ou reabilitação labiríntica? São sessões de terapia, né, com fono ou com físio, né, e o paciente, ele chega, a gente vai estudar a história clínica junto com os exames e vai trabalhar a queixa dele, né, então tem que ser muito individualizada, personalizada, não é uma receita de bolo que para qualquer paciente vai ser igual, né? Igual antigamente o pessoal dava muito uns papeizinhos, né? Para Que todo era mundo tudo fazer igual para igual. todo mundo. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença na vida desse paciente. Pode até ajudar de alguma forma, mas ele não vai ter tanto ganho quanto uma reabilitação individualizada, personalizada para o caso dele, para a idade. Né? Então, são sessões de terapia que a gente vai ensinar o paciente exercícios, trabalhar com o paciente exercícios de cabeça, de olho, de tronco, né? Vai ensinar ele durante a sessão como é que ele vai fazer corretamente, porque se não fizer da forma correta também não tem eficácia, e vai passar uma folhinha que ele vai fazer em casa, exercícios repetitivos, porque são exercícios de habituação. Né, para habituar tem que ser uma coisa repetitiva, né, de 2 a 3 vezes por dia, e ele vai fazer uma sessão por semana, a gente vai dando as progressões, vai observando a evolução do quadro desse paciente. Para quê? Para ele melhorar. E o que que esses exercícios vão fazer? Eles ativam no primeiro momento, né, para adaptar e habituar o labirinto ao movimento, né? Ativa os reflexos vestíbulo-ocular, vestíbulo-espinhal, que vai ativando os mecanismos de compensação central, né? Reabilitando. E o que que a gente tem que ajustar? Tem que ajustar e dar uma harmonia nos 3 sistemas principais do equilíbrio, né? Que é o quê? Sistema vestibular, sistema visual e o proprioceptivo, né? Então, ele vai dando uma harmonia nesses sistemas para quê? Para o paciente se sentir mais equilibrado, né? Para melhorar esses sintomas visuais, que tipo, mexia a cabeça e deu desconforto, né? E reabilitar, realmente. Ele tem que estar reabilitado, sem medicação e sentindo bem, né? Em 3 sessões, a gente nota que tem muito ganho, né? O paciente chega de um jeito e chega na terceira sessão de outro jeito, né? E ele dá esse feedback pra gente. Ele fala, olha, realmente eu melhorei, né? Se ele leva realmente em consideração se ele tem força de vontade, que quer melhorar e faz os exercícios corretamente, ele melhora realmente. Tá? A gente tem bons ganhos com a reabilitação, você sabe disso. E, e é bem legal o trabalho, tranquilo de fazer, né? E se bem feito, dá resultado realmente, né? Com a ajuda do paciente. E a gente vai Uhum. orientando e ele vai melhorando. Para ficar sem sintoma e fazer as coisas que ele fazia antes, né? Para ele Uhum. voltar a fazer uma academia, para ele voltar a fazer uma atividade física, porque às vezes o paciente para realmente. Ah, eu tô com medo de dirigir, eu tô com medo de fazer atividade física, eu tô com medo de sair sozinho. Então a reabilitação, ele trabalha força, trabalha essa parte cognitiva, né? Principalmente força em idosos para melhorar o equilíbrio corporal, né? Para dar segurança para ele caminhar na rua, porque tem idoso que fala, eu não saio mais sozinho. Né? E eu Uhum. fazia tudo sozinho. Eu ia no Pilates sozinho, eu ia numa hidro sozinho, né? E ele para de fazer. Então a gente trabalha isso, força, cognitivo, que aí ajuda a trabalhar a memória, né? Que as pessoas que têm dificuldade de concentração também com a labirintite, da memória, então ajuda a trabalhar. E é bem legal o trabalho. Eu costumo falar assim que é um treinamento do equilíbrio, que igual É, você falou, vai treinar o labirinto, a visão e a propriocepção. E trabalha também o cérebro, que são esses exercícios cognitivos que você falou. Muita gente é, fala que tem dificuldade de memória quando está com essas crises de tontura, então a gente muito. trabalha esse lado também. É, Para o paciente entender, muita gente chama até de fisioterapia vestibular, porque é parecido no sentido assim, a parecido. pessoa vai lá, faz os exercícios com você, você ensina ela e É, depois ela fica fazendo em casa, vários exercícios em casa. E isso, depois volta em você, igual você falou, normalmente uma sessão por semana. E aí você vai isso. deixando os exercícios cada vez mais difíceis. Então é Mais uma difícil, a gente vai dando. fisioterapia ou uma academia do equilíbrio, né? A gente vai dando as progressões, né? A gente vai aumentando o grau de dificuldade até o paciente se sentir melhor,
né? Mais equilibrado e com menos sintomas e às vezes até normal mesmo, né? Tem gente que fica sem sintoma. Então tem Ou muita seja, eficácia, né? não é remédio, não tem efeito colateral e realmente melhora bastante. Realmente Melhor. a gente cada dia lança mais mão disso e cada Reabilitação. dia vocês desenvolvem técnicas de reabilitar o paciente cada vez melhor, né? Sim, Tem sim. tecnologias aí que estão ajudando a gente, Tem né? realidade virtual, né, que o pessoal gosta muito. Eu tenho até o óculos de realidade virtual para trabalhar com o paciente na terapia. E tem paciente que quer comprar o óculos, sabe? Adaptar Eu o gosto celular no também, óculos de né? realidade virtual. Eu tive uma paciente que comprou o óculos, assim, bem empenhada, né? Tem uns que compram aquela plataforma de equilíbrio, né, para fazer, né, o movimento do equilíbrio, é Igual de bem circo. legal almofadas, né? E tem uns que a gente passa estimulação optocinética, essa vertigem visual, essa tontura persistente que não passa. Então, tem exercícios específicos para cada caso. Tem muita síndrome do desequilíbrio do idoso, né? Que a gente vê muito. E aí, aumentar essa segurança do idoso mesmo, encaminhar, equilibrar para evitar quedas, né? Porque o idoso realmente quedas são complicadas, né? Assim, complica o quadro, né? Bom, gente, nosso tempo está quase acabando. Eu queria agradecer bastante a Ornella por ter participado comigo. Qualquer dúvida, manda direct que a gente responde, né? E eu queria deixar esse recado final do que a Ornella aí falou. A gente tem muita melhora, gente. A gente depende da adesão do paciente, claro, Uhum. mas hoje a gente tem várias terapias possíveis e a gente tem muita melhora. É uma área da medicina que é muito gratificante mesmo, do paciente Sim. chegar ancorado no consultório e sair depois de um mês, ele volta, ele está andando, já está sorrindo, a cara do paciente é outra, né? A cara é outra, não, e eles querem agradecer, querem abraçar a gente, é muito gratificante, né, o trabalho, né? E a gente chega, às vezes, vê o paciente chegar carregado, às vezes, na terapia. Tipo, o médico atendeu e te encaminha, e às vezes o paciente chega num quadro, às vezes no mesmo dia, né? E ele quer pesquisar se é uma VPPB e tudo. E às vezes o paciente vai reabilitando e vai melhorando e realmente sai mais empolgado, né? Mais feliz mesmo, tipo, conseguindo fazer as coisas que ele fazia antes e tem muita melhora, né? Então, o paciente tem que procurar mesmo especialista, né? E mesmo dando. E se não for labirintite, doutora Kênia, você pesquisa. Como é que você faz? Se não for, por exemplo, você pesquisou o exame, se não for labirintite, você já chegou a falar isso? Não, né? Mais ou menos. Lembra que eu falei que quando a gente está pesquisando, a gente vai fazer exame de sangue, exame de coluna. Então, Sim, várias vezes chega para mim outras doenças, por exemplo, assim, doença da tireoide, eu já dei anemia, eu já dei diagnóstico. Quando Ah, é alguma coisa da sim. minha alçada, eu vou tratar. Agora, por Isso. exemplo, problema de tireoide, eu vou passar para endocrinologista. Já fiz diagnóstico de Isso. diabetes, gente. Várias vezes, diabetes é muito comum. Que o Muito, paciente muito. foge do check-up, mas ele chega em mim depois, né? E aí eu vou encaminhar. E alteração cervical também é bem comum, Muito. então muitas vezes encaminho para fisioterapia, para ortopedista, Sim. que são as causas mais comuns. Algumas Mas. causas, por exemplo, igual eu falei, enxaqueca, ansiedade, Uhum. eu acabo tratando, que são coisas mais Uhum. simples de serem tratadas, mas, por exemplo, a diabetes precisa de um acompanhamento para a vida inteira. Então, Ah, eu vou sim. passar para o endocrinologista, para o É. nutricionista, né? Sim, sim. E a importância de um tratamento multidisciplinar mesmo, né? Esse contato do afono, cotorrino, né? Às vezes precisar da psicoterapia, né? O fisioterapeuta reabilitando algum problema cervical. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? Que é importante São ser feito, né? todos, são todos especialistas em tontura, mas cada um na sua área, né? Então, realmente, todo mundo tem que falar a mesma linguagem, tem que ser profissionais que a Uhum. gente confia, que fazem Uhum. bem. Que, infelizmente, eu já tive paciente que foi um profissional que falou assim, isso não adianta, esse trabalho que eu estou fazendo com você não adianta. Então, não pode ser esse tipo de profissional. Tem que ser um profissional que Não, acredita no tratamento, que é comprometido exatamente. com o paciente e que faz É, de tudo para ele melhorar. para Então, dar realmente, qualidade assim, a de gente vida, né? precisa de vários profissionais e todos Uhum. alinhados com a nossa mentalidade, né? Isso. Para aumentar, para melhorar a qualidade de vida desse paciente, né?
Porque realmente a tontura, tem tonturas incapacitantes, né? Tem tonturas, né, muito ruins. Pois é, tudo para melhorar a qualidade de vida, retomar a qualidade de vida que ele tinha Uhum, antes, né? isso. Melhorar a segurança, enfim, deixar o paciente melhor mesmo. Uhum. E aliado a isso, hábitos de vida saudável, né, que você já comentou. Então, sem abusos, né, de alimentação saudável, sem abusos de cafeína, doce, bebida alcoólica, né, E todo e mundo devia atividade fazer, né? Mas a física, conta chega antes para quem já tem é, labirintite. beber bastante água, isso tudo a gente orienta o paciente, né? Evitar muita fritura, gordura, é a alimentação mais saudável, evitar jejum prolongado, né? Então, né, acompanhando com o otorrino, um trabalho bem feito, às vezes com a reabilitação, esse trabalho multidisciplinar de físio e tudo mais que precisar, né? E hábitos de vida saudáveis, não tem como o paciente não melhorar, né? Realmente ele melhora. Sempre vai melhorar. Bom, gente, é isso. Estamos chegando a 1 hora de live. Esse é o nosso recado de hoje. Eu quero desejar uma boa noite para vocês, bom fim de semana e precisando, nosso contato está aí, né, Ornella? No Verdade. direct também, né? Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Pode mandar que a gente tenta auxiliar. Isso. Obrigada pelo convite, tá, doutora Kênia? Eu que Uma honra participar. agradeço. A gente vai se falando. Boa Beijo noite. para todos. Um Boa beijo, noite. boa noite para todos. Tchau. Tchau.